Ora vivam! Nas últimas semanas trouxemos a este podcast de musicais cujo tema foi a religião. Tivemos Godspell e Jesus Cristo Superstar. E como não há duas sem três, esta semana vamos ter mais um musical com um tema bíblico. Vamos falar de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. E pensam vocês, mas que nome tão comprido para um musical. E se eu lhes disser que o mais comprido que conheço tem o nome de Shuffle Along or The Making of the Musical Sensation of 1921 and All That Followed. Já agora, se alguém conhecer algo mais comprido, deixem-nos nos comentários. Voltemos ao musical de hoje. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat foi o segundo espetáculo de teatro musical escrito pela dupla formada por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. O primeiro foi, como julgo já ter mencionado aqui quando falei do Jesus Cristo Superstar, The Likes of Us, uma apresentação escrita em 1965, mas que só teria a sua apresentação ao público em 2005. Baseado na história bíblica de O Manto de Mil Cores, de Joseph, este musical teve a sua primeira apresentação na forma de cantata na escola College Court em Londres em 1 de março de 1968 durante 20 minutos. A segunda apresentação foi em 12 de maio do mesmo ano e teve revisão no Sunday Times. Devido ao sucesso da peça, Rice e Lloyd Webber decidiram lançar um pequeno álbum com a apresentação em 1969 que não foi muito bem reconhecido pelo público, até a dupla lançar o segundo álbum musical, Jesus Cristo Superstar, um sucesso imediato. O musical passa-se numa escola onde a narradora conta aos alunos, ali presentes, a história de Joseph, filho preferido de Jacob, que lhe presenteia com um manto de várias cores. Tomados pelos ciúmes, os outros 11 irmãos de Joseph vendem-no como escravo, dizendo ao pai Jacob que uma fera o tinha devorado. José, sendo levado para o Egito, fica sob os cuidados de Potifar, até ser difamado pela mulher deste e ser preso injustamente. No cárcere, conhece o mordomo e o padeiro do faraó e interpreta os seus sonhos. Após a soltura do mordomo, o próprio faraó tem sonhos estranhos e, seguindo a orientação do seu mordomo, manda trazer Joseph para que este possa lhe dar a interpretação desses sonhos. Uma vez interpretado, o faraó agradecido concede a Joseph o posto de governador do Egito, responsável pela distribuição da comida para todo o povo. Neste meio tempo, chegam ao Egito os irmãos de José em busca de alimento, já que existia uma grande seca por toda a terra e somente o Egito possuía um estoque de alimentos. Naturalmente, os irmãos de José não o reconheceram. Mas, numa atitude benigna, José, ao se fazer reconhecer, perdoa os seus irmãos, trazendo-os juntamente com o seu pai Jacob a morar com ele. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat é um musical cantado do início ao fim com música de Andrew Lloyd Webber e letras de Tim Rice, baseado na personagem Joseph do livro do Gênesis da Bíblia. De acordo com o detentor dos direitos autorais, o Really Useful Group, até 2008 mais de 20 mil escolas e grupos de teatro amador haviam encenado produções deste musical. Após o sucesso da peça seguinte, de Lloyd Webber e Rice, Jesus Cristo Superstar, a atenção do público voltou-se para o trabalho anterior de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, despertando produções teatrais amadoras nos Estados Unidos a partir de 1970 e o primeiro lançamento americano do álbum em 1971. Ainda passando por várias modificações e expansões, o musical foi produzido no West End em 1973. Em 1974, o seu formato moderno completo foi apresentado no Haymarket Theatre, em Leicester, e também foi gravado nesse mesmo ano. O musical foi montado na Broadway em 1982. Seguiram-se várias grandes remontagens de digressões nacionais e um filme direto para vídeo de 1999, protagonizado por Donny Osmond. E de todos os atores que ao longo dos anos interpretaram o papel de Joseph neste musical, Donny Osmond é o meu favorito. No entanto, pela espetacularidade do momento, pelo momento histórico da comemoração do jubileu da Rainha Isabel II, pelos milhares e milhares de ingleses cantando em uníssono Any Dream You Will Do, vamos escutar Jason Donovan naquela que, para mim, é a mais bonita composição do musical, Any Dream You Will Do. Esta é a canção de abertura do musical, ou o chamado prólogo. O prólogo não fazia parte da versão original de 1962. Ela foi incluída pela primeira vez apenas 10 anos mais tarde,
na produção da Broadway de 1982. A inclusão de Any Dream Will Do no início do espetáculo data do revival de 1991. Ouçam que eu já volto. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, thought the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful view. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream will do. A crash of drums, a flash of lights, my golden coat, the other side, colors fading into darkness. The dream is true. The one who died, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. You made my heart cut, my amazing Estamos de volta. A história de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat começou quando o compositor de teatro musical Andrew Lloyd Webber, então com 17 aninhos, foi contatado pelo aspirante a compositor pop Tim Rice, de 20 anos, em 1965, e juntos criaram o seu primeiro musical, o tal The Like of Us. Lembram, temos comentado que eles produziram uma fita demo dessa obra em 1966, mas o projeto não conseguiu financiamento, quando abordámos o musical Jesus Cristo Superstar? No verão de 1967, Alan Doggett, um amigo da família Lloyd Webber, que havia ajudado em The Like of Us, professor de música na escola College Court em Londres, encomendou a Lloyd Webber e a Rice uma peça para o coro da escola. Doggett solicitou uma cantata pop nos moldes de Daniel Jazz, 1963, de Herbert Chappell, e John Mann Jazz, de 1966, de Michael Hurd, ambas publicadas pela Novello e baseadas no Antigo Testamento. O pedido da nova peça veio acompanhado de um adiantamento de 100 guineas da Novello. Isso resultou em Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, uma releitura da história bíblica de José, na qual Lloyd Webber e Rice pasticharam com humor vários estilos de música pop. A produção em digressão pelo Reino Unido, por volta de 1983-87, produzida por Bill Kenwright, incluiu uma canção adicional, I Don't Think I'm Wanted Back Home, que originalmente fazia parte de Jacob Journey. O revival de 2007 no West End e várias produções de digressão pelo Reino Unido incluíram King of My Heart, interpretado pelo Faraó, que era cantada após Stone the Crows. A peça foi apresentada pela primeira vez como uma cantata pop de 15 minutos no College Court School em Londres, em 1 de março de 1968. O pai
de Lloyd Webber, o compositor William Webber, organizou uma segunda apresentação na sua igreja, a Methodist Central Hall, com um formato revisado e expandido de 20 minutos. Os meninos da College Court e os membros da banda Mixed Bag cantaram nessa apresentação em maio de 1968. Um dos pais das crianças da plateia era Derek Jewell, crítico de musical do Sunday Times. Ele resenhou a peça no jornal chamando-a de um novo oratório pop e elogiando a sua inovação e exuberância. Na terceira apresentação, na Catedral de São Paulo em Londres, em novembro de 68, o musical havia sido ampliado para 35 minutos. A Novell publicou a letra e a partitura da versão de 20 minutos no início de 1969 como a terceira das suas cantatas pop do Antigo Testamento. A Decca Records, que já tinha gravado a versão da Catedral de São Paulo do musical no verão de 68, lançou a gravação em 1969, creditada ao Joseph Consortium, após a publicação da novela. David Daltrey, vocalista da banda britânica psicadélica Tales of Justin, interpretou o papel de José e foi o guitarrista principal, e Tim Rice foi o faraó. Outros vocalistas incluíram membros do grupo Mixed Bag, como Terry Saunders e Malcolm Perry, e o coro da College Court School. As primeiras produções amadoras americanas, em 1970 e 73, Lloyd Webber e Rice usaram a popularidade do seu musical subsequente, a ópera rock de Jesus Cristo Superstar, para promover Joseph, que foi anunciado nos Estados Unidos como uma continuação de Jesus Cristo Superstar. A canção título da ópera rock Superstar foi um single de sucesso internacional lançado no final de 69 e I Don't Know How to Love Him, outro sucesso de Jesus Cristo Superstar, foi lançada em 1 de maio de 1970. A primeira produção americana de Joseph foi uma produção teatral amadora em maio de 1970 no Cathedral College of the Immaculate Conception, em Douglastown, Queens, em Nova York. Depois disso, outras escolas e faculdades procuraram produzir a peça. No final de agosto e setembro de 1972, Joseph foi apresentado no Edinburgh International Festival pela Young Vic Theatre Company, dirigido por Frank Dunlop. Em outubro, a produção foi apresentada no Young Vic Theatre, em Londres, e em novembro, no Roundhouse. A produção fazia parte de uma programação dupla chamada Bible One, Two Looks at the Book of Genesis. A parte 1 era uma reformulação de Frank Dunlop, das 6 primeiras peças medievais Wakefield Mystery Plays, com música de Alan Doggett. A parte 2 era Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Em fevereiro de 73, o produtor teatral Michael White e o empresário Robert Stigwood montaram uma versão ainda mais ampliada da produção do Young Vic no Albery Theatre, no West End, onde ficou em cartaz por 243 apresentações. Esta produção do Young Vic de Joseph foi gravada para um LP lançado pela gravadora RSO em 1973. E vamos escutar mais uma canção deste musical, Close Every Door. Os vários intérpretes que conheço, do Joseph, Donny Osmond é sem dúvida o meu favorito. De um concerto ao vivo no Royal Albert Hall em Londres, vamos ver e ouvir Donny Osmond cantando Close Every Door. Vejam que eu volto já. Okay, you ready? You ready? Close every door to me, hide all the world from me, bar all the windows and shut out the light. Do what you want with me, hate me and laugh at me, darken my daytime and torture my night. If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lie far from this world. Close every door to me. Keep those I love from me. Children of Israel are never alone, for I know I shall find my own peace of mind.
If my life were important, I would ask, will I live or die? But I know the answers lie far from this world. Close every door to me. Keep those I love from me. Children of Israel are never alone. For we know we shall find our own peace of mind. For we have been promised a land Estamos de volta. E vamos falar sobre as produções deste musical ao longo de quase 60 anos. Em 1974, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat foi apresentado no Playhouse in the Park, em Filadélfia. O musical foi apresentado no Brooklyn Academy of Music, em Nova York, em 1976 e 1977, como programação de férias. Na produção de 76, que estreou a 30 de dezembro, a direção foi de Frank Dunlop, com um elenco que contou com Cleavon Little como narrador e David James Carroll como Joseph. Na produção de 77, em cartaz de dezembro ou de janeiro de 78, a encenação ficou a cargo de Graciela Daniel com Carroll como José, Alan Weeks como narrador e William Perry como faraó Elvis. Em 1979, Joseph estreou em Connecticut no histórico Downtown Cabaret Theatre antes de se mudar para Nova York. Joseph recebeu uma produção off-Broadway, a Intermedia Theatre, em cartaz de 18 de novembro de 81 a 24 de janeiro de 1982. A produção foi transferida para Broadway, no Royal Theatre, em 27 de janeiro de 1982 e ficou em cartaz até 4 de setembro de 1973, com 747 apresentações. Esta produção foi gravada pela gravadora Chrysalis e é a primeira a apresentar o prólogo, dobrado no lançamento da Chrysalis como You Are What You Feel. As produtoras foram Gail Berman e Susan Rose, que eram as produtoras mais jovens da Broadway. O espetáculo recebeu 6 indicações ao Tony Award, incluindo o melhor musical e a melhor banda sonora original, mas não ganhou nenhuma. Alan Fawcett substituiu Houghton como Joseph em junho de 1982. David Cassidy, o célebre ator de Partridge Family, assumiu o papel de Joseph em março de 1983 e também atuou na turnê de 1983-1984. Com Jason Donovan no papel principal, o espetáculo ampliado foi reencenado em 1991 no London Palladium, com Stephen Pimlott como diretor e Anthony Van Last como coreógrafo, ganhando o prémio Laurence Olivier de 1992 pela cenografia. O álbum do elenco desta produção foi o álbum número 1 no Reino Unido por 2 semanas, em setembro de 1991, e o single Any Dream Will Do também foi o single número 1 no Reino Unido por 2 semanas, em junho e julho de 1991. Quando Donovan saiu, o ex-apresentador de TV infantil Philip Schofield interpretou Joseph. Darren Day assumiria o papel em 1993. O musical estreou em Toronto, no Elgin Theatre, em junho de 1992 e ficou em cartaz até setembro do mesmo ano, com Donny Osmond no papel de Joseph e Jeanette Metz como narradora. Após 5 anos no papel, Osmond foi substituído por David Burnham como Joseph. O espetáculo foi reencenado nos Estados Unidos em 1993, ficando em cartaz em Los Angeles, no Pantage Theatre, por 18 semanas, e em São Francisco, no Golden Gate Theatre, por 8 semanas, antes de se mudar para a Broadway, onde ficou em cartaz por 231 apresentações no Manskoff Theatre, de 10 de novembro de 93 a 29 de maio de 1994. Em relação ao West End, uma produção estrelada por Stephanie Gatley estreou em Oxford em dezembro de 2002, antes de se mudar para Liverpool no Natal de 2002. Esta produção chegou ao West End no New London Theatre em março de 2003. Ian H. Watkins assumiu o papel de Joseph em 2005. Uma digressão nacional pelos Estados Unidos começou em setembro de 2005 em Milwaukee,
Wisconsin, estrelada pelo ator-compositor Patrick Cassidy. Uma remontagem de 2007 da produção do London Palladium, no Adelphi Theatre, contou com um elenco de Joseph com o vencedor de Any Dream Will Do da BBC One, presidido por Lloyd Webber. Os telespectadores votaram em Lee Mead para o papel de Joseph. Mead já havia interpretado Levi, o faraó, na produção da digressão britânica de 2005. Mead havia desistido do seu papel no elenco de O Fantasma da Ópera, onde também era substituto de Raoul. Na década de 2010, houve várias digressões, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. Logo em 2010, uma produção em digressão pelo Reino Unido foi apresentada com Kate Jack a assumir o papel de Joseph em julho de 2010, ao lado de Jennifer Putz como narradora. Também uma nova produção pela América do Norte começou em 4 de março de 2014 em Cleveland, Ohio, com Diana de Garma no papel de narradora e Ace Young como Joseph. Nova produção itinerante britânica, 2013, contou com Young H. Watkins no papel de Joseph, que já havia interpretado o papel do West End em 2005. O ex-astro do X Factor, Lloyd Daniels, apareceu na turnê britânica de 2014 como Joseph, com Danielle Hope como narradora. Nova produção em digressão pelo Reino Unido, em 2016, contou com Joe McElderry no papel de Joseph e Lassie Kay como narradora. O ex-concorrente do Any Dream Will Do, Ben James Ellis, apareceu como faraó e Issachar. A digressão recomeçou em fevereiro de 2019, com Jamie Hensley no papel principal e Trina Hill como narradora. Em novembro de 2018, foi anunciado que Joseph voltaria ao London Palladium para uma nova temporada limitada durante o verão de 2019 para comemorar o 50º aniversário do espetáculo. Sheridan Smith estrelou como narradora e Jason Donovan interpretou o faraó com o papel título de Joseph, sendo interpretado pelo graduado da Escola de Teatro, Jack Yarrow. A produção esteve em cartaz de 27 de junho de 2019, para estreias, com estreia a 11 de julho até 8 de setembro, produzida por Michael Harrison, com coreografia de John M. Hunter. O sucesso desta produção levou ao anúncio do seu regresso no ano seguinte, 2020. Também em 17 de fevereiro de 2020, uma produção de concerto do 50º aniversário de Joseph foi encenado no David Geffen Hall do Lincoln Center em Nova York. Produzido pela Manhattan Concert Productions e dirigido por Michael Harding, com direção musical de Stephen Horrams e acompanhado pela Orquestra de Câmara da cidade de Nova York, com mais de 300 cantores, o concerto, com lotação esgotada e duração de apenas uma noite, contou com Noah Galvin no papel de Joseph, juntamente com Eden Espinosa, Alex Newell e Jessica Vosk, que partilharam o papel central de narrador. O elenco adicional incluiu Chuck Cooper como Jacob, Andy Cull como Potifar, Orfeu como a Senhora Potifar e Merlin Dunbridge como faraó. A produção regressou ao London Palladium em 2021, com uma temporada limitada de 1 de julho a 5 de setembro. A produção, que foi adiada de 2020 devido à pandemia de Covid-19, contou com a entrada de Alexandra Burke na companhia como narradora e o regresso de Yarrow e Donovan aos papéis de José e Faraó, respectivamente. Lindsay Hatley reprisou o seu papel como narradora em apresentações específicas, com coreografia, mais uma vez, de Joan M. Hunter e produção de Michael Harrison. Em 2022, a produção embarcou numa digressão pelo Reino Unido, com estreia em Manchester, em março, e até 29 de outubro, em Edimburgo, na Escócia. Mas essa produção voltou novamente em turnê em 2025, de 3 de dezembro de 2024 a 10 de agosto de 2025. E por hoje já nos alongamos um pouco além do tempo normal, mas isso acontece sempre que falamos de grande sucesso, como foi o caso de hoje. Vamos acabar com um tema com o elenco dessa turnê de 2025. Na voz de Joe McElderry, no papel de Faraó, a composição Song of the King. E digam-me lá se não vos faz lembrar o Elvis. Fiquem bem e até para a semana. My service to Pharaoh has begun. Tell me your problems, mighty one. Pharaoh is in the building. Well, I was wandering along the banks of the river when 7 fat cows came out
out of the Nile. Oh yeah, and right behind these fine, healthy animals came 7 other cows that were skinny and vile. And then the thin cows ate the fat cows, which I thought would do good. Oh yeah, but it didn't make them fatter like I thought the monsters ever should. Oh no, because the thin cows were as thin as they had ever been. Oh, this dream has got me baffled, hey Joseph. What does it mean? Now you know that kings ain't stupid, but I don't have a clue. Don't you be true, Joseph. Help me now, I beg of you. I was standing doing nothing in a field out of town when I saw 7 beautiful ears of corn. Oh yeah. Oh, they were ripe, they were golden, but you guessed it, right behind them there were 7 other ears that were tattered and torn. Then the bad corn ate the good corn, man, they came up from behind, yes they did. But Joseph, here's a punchline, it's really gonna blow your mind, flip your lid. Because the bad corn was as bad as he had ever been. Well, this dream has got me all shook up. Treat me nice, tell me what it means. Well, I understand a bit about the corn, but I'm not quite sure about the cows. So I was wondering if you could just give it to me one more time, Mr. Feral Man. Please? Let me show you how we rock and roll in easy. I was standing doing nothing in a field out of town when I saw 7 beautiful ears of corn. Oh yeah, oh they were ripe, they were golden, but you guessed it, right behind them there were 7 other ears that were tattered and torn. And then the bad corn ate the good corn, man, they came up from behind, yes they did. But Joseph, here's the punchline, it's really gonna blow your mind. This is gonna flip your lid, because the bad one was as bad as he had ever been. Well, this dream has got me all shook up. Treat me nice, tell me what it means. Hey, 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 Joseph.